Todos os anos, milhares de pessoas morrem, perdem suas famílias e seus bens. Na campanha do jejum da Jornada Feliz, nós vamos orar para que Deus proteja você, sua família e seus bens. A campanha do jejum da Jornada Feliz tem 3 propósitos: proteção pessoal, proteção da família, proteção dos bens. Morte, destruição, doenças, miséria e prejuízos. Assim tem sido a jornada de milhares de pessoas todos os anos. Quando Deus libertou o povo da escravidão da Babilônia, o sacerdote Esdras iria liderá-los em uma jornada. Da Babilônia até Jerusalém eram 1.500 quilômetros pelo deserto, em uma jornada muito perigosa. Então Esdras, às margens do rio Ahava, pediu a Deus 3 coisas: proteção pessoal, proteção da família e proteção dos bens. Jejuns, nós vamos orar para que neste ano Deus proteja você, sua família e seus bens. O que é o jejum? O jejum é uma abstinência total ou parcial de alimentos que tem a finalidade de afligir o corpo físico a fim de alcançar mais forças para o corpo espiritual. Durante o jejum, o espírito fica mais forte, pois os desejos da carne são anulados pela força do espírito. Por isso, consideramos o jejum uma oração mais forte que a feita pelos lábios. Como você deve começar um jejum? Como você deve começar um jejum? Escolha um lugar reservado no sábado à noite. Dobre os seus joelhos na hora de dormir e você deve repetir a seguinte oração: Senhor meu Deus e meu Pai, assim como o sacerdote Esdras, eu abro meu jejum para lhe pedir uma jornada feliz para mim, para minha família e para os meus bens. Escreva uma folha de papel todas as suas aflições por você, sua família e seus bens. No domingo, quando chegar na igreja, apresente o seu pedido e o seu jejum a Deus, dizendo: Meu Deus, na sua casa eu apresento o meu jejum por mim, minha família e meus bens. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, muito boa noite, sejam todos bem-vindos ao Momento da Vitória. Estamos direto do altar da sede da Igreja Cristã Caminho da Vitória, para iniciarmos o clamor às 18 horas. Daqui a pouco, às 18 horas, nós vamos clamar ao Senhor. Vamos orar hoje para Deus abrir portas, para Deus prosperar a sua vida. Vamos orar hoje para Deus destravar tudo aquilo que está travando os seus caminhos. Mas quero ler uma palavra, porque se você praticar essa palavra, Deus vai destravar os seus caminhos e vai fazer você vencer na vida. Se você precisa de oração pelas finanças, entre em contato conosco agora enviando o seu nome, seu pedido de oração para o WhatsApp 8937 1962. É o WhatsApp da oração. Coloca 85 na frente. Manda para mim o seu nome e o seu pedido. Nós vamos clamar a Deus pela sua vida. Nosso Deus opera milagres. E eu quero ler para vocês o livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 4. E o verso 38. A palavra de Deus diz assim: Depois Eliseu voltou a Gilgal. Nesse tempo a fome assolava a região. Quando os discípulos dos profetas estavam reunidos com ele, ordenou ao seu servo: ponha
o caldeirão no fogo e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes, encontrou uma trepadeira, apanhou alguns de seus frutos e encheu deles o seu manto. Quando voltou, cortou-os em pedaços e colocou-os no caldeirão do ensopado, embora ninguém soubesse o que era. O ensopado foi servido aos homens, mas logo que provaram, eles gritaram: homem de Deus, há morte na panela! E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. E já não havia mais perigo no caldeirão. Irmãos, isso aqui não é uma historinha, não. Isso aqui aconteceu de fato. Eliseu fez uma reunião com seus discípulos, seus obreiros, e pediu que eles fizessem um cozinhado para dar de comer a todo mundo que estava ali. Só que levaram e colocaram na panela algum ingrediente. A pessoa que estava lá na cozinha, né, não era experiente. Colocaram algum ingrediente lá que não conhecia, e quando começaram a comer, notaram algo estranho na comida. Eles começaram a passar mal. E alguém gritou: essa comida está envenenada, há morte nessa panela. Disseram para o profeta Eliseu. O profeta Eliseu disse: trazei-me farinha. Trazei-me farinha. Eliseu tinha uma fé muito grande, pois com coisas simples ele fazia coisas extraordinárias. Farinha. Após colocar a farinha, mandou servir ao povo e já não havia mais morte na panela. Já não havia mais aquele veneno, né? Então qual é a lição para nós que nos dá essa palavra? Aquela panela, pessoal, ela representa cada um de nós. Família, trabalho. Uma panela que contém alguma coisa dentro. E pode ser que alguém olhe para nós e diga: há morte na panela, há morte nessa casa, ou a maldição nessa casa, a maldição nesse ambiente de trabalho, a morte na panela. E muitos ficam desesperados, né? Ah, agora eu vou morrer. E pode ser que alguém olhe para nós e diga: esse aí já não tem mais jeito, está envenenado, está macumbado. Já ouviu alguém dizer isso? Então dentro da panela pode ter um elemento de vida ou morte. Eu disse que eu sou a panela, você é a panela. Dentro dessa panela há vida ou a morte. Então quando Eliseu mandou alguém preparar comida, eles obedeceram. Tinham uma boa vontade, mas alguém levou um ingrediente que não conhecia. Todos passaram mal. E muitas vezes nós colocamos dentro da nossa panela ingredientes que a gente não conhece. Não é porque alguém falou que é bom. Não é porque alguém disse: toma esse chá e faz isso que você fica bom. Quem não há conhecimento de causa, aquele remédio que funcionou para um pode ser veneno para o outro. Está percebendo como é que é? Então, às vezes, a pessoa acha que está fazendo a coisa certa, que só vai dar conta quando estourar lá na frente, quando vir a dor de barriga, quando vir as cólicas, quando vir as dores, a insuficiência. O que aconteceu? Ah, alguém fez uma comida assim, assim, assim. Então, se a pessoa não conhece os ingredientes, deve perguntar, deve pedir conselhos. E se você que está me assistindo agora diz: ô bispo, o que essa palavra tem a ver com a minha prosperidade? Tudo.
Porque quem sabe você quer avançar e vencer financeiramente, mas os ingredientes que você está trazendo para dentro do seu conceito está te atrapalhando. Morte na panela, atrasos, você não avança, está tudo errado. O que você tem que fazer? Bom, se já chegou esse estrago, clame ao Senhor por misericórdia. Mas se você está ouvindo o conselho, não pague para ver. Não pague para ver. Tem gente que só aprende apanhando, não tem esse dizer? A palavra de Deus diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, se você não tem conhecimento, pergunte, estude, se interesse pela causa, estude a causa, não pague para ver. Por fim, pessoal, através da autoridade e o poder de Deus, o profeta Eliseu mandou trazer farinha, abençoou e mandou servir. Capítulo 4 e o verso 42 diz assim, segundo Reis: veio um homem de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada. 20 pães de cevada, feito dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor: eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu a todos, e conforme a palavra do Senhor, eles comeram e ainda sobrou. Veja, no momento em que Eliseu clama ao Senhor, apresentando aquela farinha naquele caldeirão, no mesmo momento em que o profeta diz: agora vocês podem comer, nesse instante chega um homem trazendo 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita. Ou seja, novinho, hein? Pão novinho. E algumas espigas verdes. E Eliseu ordenou ao seu servo que servisse a todos. O servo disse: mas como vou servir a 100 homens? E o profeta disse: está abençoado, todo mundo vai comer e ainda vai sobrar. Você está percebendo que quando a coisa passa pelas mãos de alguém que é abençoado, todo mundo come e se satisfaz e ainda sobra? O que eu entendo nessa palavra, eu vou repetir uma frase que disse ainda há pouco, que os servos serviram obedecendo a ordem do profeta com a boa vontade, mas não tinha experiência, colocaram qualquer outra coisa dentro da panela e não deu muito certo. Mas quando esse problema passa pelas mãos do profeta, do homem de Deus, que tem a bênção, as coisas se resolvem. O que é amargo deixa de ser amargo, o que é pouco torna-se muito. Aquilo que era negativo passa a ser positivo, olhando no sentido de vencer. Você está percebendo que algo nas mãos de alguém que é ungido por Deus é diferente? Você está percebendo o que eu estou falando, né? Do contrário, a pessoa que ela não tem essa comunhão, essa intimidade com Deus, é só desespero, morte na panela, é só sustos. Então, meu irmão, Deus não quer que você apenas usufrua das bênçãos. Deus quer que você seja a própria bênção. Tá bom?
Então busque ao Senhor, busque ser a própria bênção, como foi Abraão, como foi o profeta Eliseu, porque Deus pode fazer, e tudo que passar pelas suas mãos ser abençoado. Sua profissão, seus bens, seu trabalho, sua fonte de renda, seus filhos, tudo que passar por suas mãos seja próspero, ande bem, que você não entre mais em enrascadas. Você compreendeu essa palavra? Então nós vamos orar agora. Vamos pedir para Deus abençoar suas mãos e a sua mente. Para o que você está fazendo, nós vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, eu subo neste altar para a oração das 18 horas. Do outro lado, homens e mulheres de Deus, servos do Senhor. Eu não sei o que essa pessoa está enfrentando na vida, se uma angústia, se um desespero, se um problema que lhe agarrou aqui ou ali, lhe trazendo preocupações, tristezas. Mas assim como aqueles homens clamaram ao servo de Deus, ao profeta: profeta, nessa panela há morte. E ele não mandou derramar, ele não mandou jogar fora, ele mandou colocar farinha e abençoou. E aquilo que era ruim passou a ser bom. E o Senhor ainda mandou outro servo de Deus abençoado, trazendo também provisão para aqueles mais de 100 homens. E eu quero profetizar e declarar no nome de Jesus, para aqueles que oram comigo nesse instante, que têm vivido momentos difíceis, como morte na panela, que o Senhor traga provisão, que o Senhor abençoe o teu trabalho. Você que vivia se maldizendo, você que vivia murmurando do seu salário, do seu trabalho e disso ou daquilo, então vira o disco e diga no nome de Jesus: eu sou abençoado. E diga no nome de Jesus: eu vou colher muito. Diga no nome de Jesus: eu vou prosperar. Começa a declarar agora que aquilo que era ruim vai passar a ser bom. Em nome de Jesus eu profetizo portas abertas, e que toda negatividade, todo veneno, toda derrota saia, todo desânimo saia agora. Sai agora, oh Deus, toque agora, Senhor, nesse ambiente de trabalho, nessa carteira de trabalho, nesse currículo, nesse empresário. Toque agora nas vendas, abençoa, Pai, os projetos, planos e sonhos de todas as pessoas que oram comigo na oração das 18 horas pelas finanças. E nós vamos ouvir testemunhos de pessoas que outrora estava tudo dando errado, mas agora a bênção chegou, o milagre chegou, agora a mão de Deus alcançou você, e você vai viver o melhor de Deus. Levante as suas mãos aonde você está. Eu declaro no nome de Jesus que as bênçãos do Senhor acampem-se ao seu redor. Diga: eu vou prosperar no nome de Jesus. Senhor Deus, eu oro pelos colunas, pelos dizimistas, os nomes que aqui estão, daqueles que são fiéis ao Senhor e na tua obra. Aqui eu tenho nomes e pedidos. Alcance a cada um deles, Senhor. Faça eles verem as maravilhas do Senhor. Você vai perceber Deus cuidando de coisas da sua vida que outrora te trazia arrepios de preocupação. E você vai ver que Deus é bom, que Deus é maravilhoso. E você vai ver que Deus vai te levantar e te prosperar. E mesmo aqueles que duvidaram vão ficar de boca aberta, porque o nosso Deus é maravilhoso. Diga: eu recebo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digo amém, amém e graças a Deus. Aonde quer que você esteja, eu declaro prosperidade. Aquilo que era amargo passe a ter agora um novo sabor agradável, em nome de Jesus. Com essa palavra eu desafio você a se tornar um coluna, a um dizimista da obra do Senhor também, porque isso faz parte. Não há como um indivíduo querer prosperar se ele não se associa com Deus. Não há como alguém dizer: vou vencer na vida, se não ter Deus como seu mentor, como seu sócio, como seu patrão,
Não tem como. Você vai prosperar sozinho, é? Então conte com Deus, se alie a Deus e sendo fiel a Ele. Honre ao Senhor nos seus dízimos e nas suas ofertas. Quando você planta, Deus faz você colher em dobro, 10, 30, 50, como diz a palavra, 100 vezes mais. É a palavra que diz, tá bom? Eu vou colocar aqui o número da conta da igreja ou o Pix. Você escolhe se você vai fazer hoje, amanhã, domingo ou até o final desse mês. Gente, eu estou chamando 300 pessoas fielmente para fazer uma oferta de R$33, e seja você uma delas. Nós temos compromissos da obra como aluguel e luz, e nós precisamos muito do seu incentivo. Seja fiel a Deus e conte com as nossas orações. Ficou alguma dúvida? Então me chame aqui no WhatsApp 89371962. Pode me chamar, eu te respondo, tá bom? E amanhã às 6 da manhã começa o seu dia orando comigo. Tem uma oração de 10 minutos aqui no canal no YouTube. Uma boa noite, Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.